A Bíblia fala que Jesus ele foi o primogênito, mas depois da sua morte ele nos aproxima de Deus Pai e ele nos torna agora o unigênito de Deus. Ele se torna agora o unigênito, irmão de muitos filhos. E por adoção, hoje nós podemos dizer: Abba, Pai. Você só está aqui porque você foi adotado por Deus. Talvez o motivo pelo qual você está aqui é porque lá dentro, lá no profundo, existe uma dor que você nunca falou para ninguém. Porque lá dentro existe uma ferida na sua alma que você vem anos lutando com ela, anos passando remédios e remédios e nunca recebeu a cura efetiva. Talvez nem a pessoa que está do seu lado, que mais te conhece, saiba dessa dor que você tem. E todos nós temos traumas, todos nós temos feridas, todos nós passamos por desilusões, passamos por sofrimento, todos nós. No mundo tereis aflições. Jesus não diz: olha, vem para a igreja, vem ser crente, vem para o meu reino, vem para o meu lado, que aí tudo vai dar certo. Aí é sem problema algum. Não, ele fala: se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. No mundo tereis aflições. Mas pastor, que boas novas são essas de evangelho? Que raios de evangelho é esse que eu tenho que sofrer? Não é por Cristo, não é pelas mãos de Deus que você sofre, é porque o mundo jaz o maligno. E se você está andando na contramão do mundo, é inevitável você bater de frente. Se você anda na contramão desse mundo caído, é inevitável as pessoas te afrontarem, te machucarem. Espíritos imundos vão se lançar contra você, porque você está caminhando contra a maré. Mas nós sempre buscamos algo. Somos eternos insatisfeitos. É ou não é? Se você compra o carro do ano, você pensa: mas agora eu preciso de um carro melhor. E aí você compra a sua casa, você pensa: mas eu preciso de uma casa maior. E aí nós pensamos: não, mas o meu salário ele é de 10 mil reais, mas se eu produzo 10 mil reais, eu consigo agora então dobrar, eu quero 20 mil reais. Ei, não estou falando que é pecado, que é errado você querer crescer, não, Deus nos chamou para isso. Eu estou falando de um lugar de insatisfação. E Deus não prometeu você isso. Deus não te prometeu uma casa nova, Ele não te prometeu um salário melhor, Ele não te prometeu uma família feliz, Ele não te prometeu nada disso. Me mostra na Bíblia onde Deus te entrega uma promessa, porque você se converteu. Existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, e todas elas são resposta de comportamento e obediência ao Senhor. Se atentamente ouvires a voz de Deus e guardar os meus mandamentos, os seus mandamentos, então certamente as bênçãos do Senhor te seguirão. Qual é o nosso erro? O nosso erro é caminhar buscando bênção, buscando ser abençoado. Quando o Senhor diz: ei, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos sempre, ou quando não temos entendimento, buscamos no lugar errado. Existe uma promessa que Deus faz, e quando nós a recebemos, essa promessa, ela muda a nossa vida. Eu quero falar para você nessa manhã sobre a promessa de Deus, aquilo que realmente Ele prometeu, com todas as letras, Ele prometeu para você. E a Bíblia diz que Deus não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele começou, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você quer um carro novo? Busca o reino de Deus. Você quer um emprego melhor? Busca o reino de Deus. Você quer uma família feliz, saudável? Busca o reino de Deus. Você quer um casamento melhor? Busca o reino de Deus. Você quer sucesso?
Serve. O reino de Deus é de cabeça para baixo. Aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Aquele que quiser ser o primeiro, então vai para o final da fila, sirva a todos. É inconcebível para a nossa mentalidade humana o reino de Deus. Por isso nós precisamos receber o Espírito Santo. E simplesmente não é receber o Espírito Santo, mas é o que? Estarmos cheios. Efésios 5,18 diz que, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está falando algo além de você receber o Espírito Santo na sua vida. Sabe quando você faz aquela oração de confissão? Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero agora, escreve meu nome no livro da vida. Sabe aquela oração? Nesse momento a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo em nós. Existe agora um selo, existe agora uma marca em nós. E aí isso começa a andar, começa a rodar, e isso vai combinar numa confissão pública de fé, que é quando nós batizamos nas águas. O que é o batismo nas águas? Entenda, existe poder espiritual sobre isso, existe autoridade sobre isso. Mas entenda o que eu estou falando, o batismo nas águas não é algo tão mirabolante, é apenas uma confissão pública de fé. É a mesma coisa que você sair gritando pela cidade: ei, eu sirvo a Jesus, eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, o meu coração, a minha vida é de Jesus. Isso é o batismo, é uma confissão pública de fé. Hoje, porque você tem Instagram, talvez no dia do seu batismo, estava lá uma fotinho linda, maravilhosa, no seu Facebook, para os mais antigos, no seu Orkut, estava lá, e as pessoas vieram perguntar: escuta, o que aconteceu, o que é isso aqui? Aí você falou: eu entreguei minha vida para Jesus, e por isso eu batizei nas águas, eu me batizei nas águas, é a sua confissão pública. Mas não é simplesmente receber. Efésios 5,18 está falando: enchei-vos do Espírito Santo. Quando está falando enchei-vos, não está falando, olha, recebe um shot aí do Espírito Santo, fica banhado nele e acabou. Não, enchei-vos. O que é isso? Conforme eu vou caminhando a minha vida cristã, eu vou buscando o Espírito Santo e eu vou me enchendo dele. Por quê? Porque as situações da vida me fazem me esvaziar dele. Como que eu me esvazio do Espírito Santo? Quando eu me magoo com alguém, quando eu firo alguém, quando eu não perdoo, quando eu agora busco primeiro outras coisas, depois o reino, quando agora eu começo a caminhar a minha vida cristã, e eu me esqueço de orar, e eu me esqueço de ler a Bíblia, e eu esqueço de... eu vou me esvaziando, eu vou usando esse combustível vital na minha vida espiritual, e aí porque eu estou com esse combustível esvaziando, vai chegar um momento que o carro começa a diminuir o seu rendimento, e aí quando termina, o carro para, o carro parou, ele simplesmente parou. E você pode fazer o que você quiser. Se você não botar combustível, o carro não vai andar. Claro que existem histórias mirabolantes, eu já passei por isso, de andar com um carro sem gasolina. Senhor, eu preciso de um milagre agora, me perdoa. Eu preciso de um milagre agora, eu preciso que esse carro chegue até em casa. E o meu carro chegou até em casa, sem gasolina, sem combustível. Você deve estar pensando: ah, pastor, está de sacanagem, aí brincou. Não é a sua experiência, não, é a minha. Eu vivi isso, ninguém tira de mim. Eu sei o que eu vivi. E aí, a mesma forma, quando nós chegamos, nos ajoelhamos e falamos: Senhor, me perdoa, porque eu deixei acabar o combustível. Eu já não tenho mais nem força para orar, não tenho nem força para ler a Bíblia, eu não tenho mais força para ir na igreja, não tenho mais vontade para congregar. Me perdoa, porque o combustível esvaziou. Aí o Espírito Santo vem e começa a nos inundar, começa a nos encher. Por quê? Porque Ele é uma bomba inesgotável, Ele é fonte inesgotável. A nossa geração vive com a mente cheia, mas a alma e o espírito vazio. Nós temos a nossa agenda programada da semana, nós temos tudo programado, usamos aplicativos, usamos programas, onde eu lanço aqui agora e todo mundo que está conectado comigo já recebe a minha programação semanal, onde eu aumento, onde eu diminuo, onde as minhas demandas estão registradas, a mente está cheia. O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer? O que eu preciso para aumentar o meu engajamento nas minhas redes sociais? O que eu preciso fazer para aumentar o meu desempenho no trabalho? Onde nós temos centenas e milhares de gurus,
na internet falando: ei, você quer ter resultado? Faça isso, disciplina e blá blá blá. E nós fazemos, levantamos 5 da manhã e fazemos isso, e vamos para fazer exercício, e malhamos, e vamos lá, e fazemos isso, e comemos bem, nos alimentamos bem, caminhamos, trabalhamos. Isso é tudo muito bom. Mas nós não entendemos, e muitas vezes nós nos esquecemos, que nós não somos isso que nós vemos. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Esse seu corpo, sarado ou não, vai voltar para o pó. O que você trouxe para essa terra? Me diz, me fala. O que você trouxe para essa terra quando você nasceu lá, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, cara de joelho? Quando você veio nu para essa terra, o que você trouxe? É dessa mesma forma que você vai embora. Tudo que você trouxe é tudo que você vai levar. Nada. Mas existe uma promessa do Senhor que nos encoraja a seguir. A humanidade nasceu para estar debaixo de bênção de Deus. Entenda, não estou falando que Deus é um Deus mau, que só quer o nosso serviço, que Ele só quer o nosso sacrifício. Não, Ele já fez o que precisava. Ele já fez o que era necessário. Ele já entregou o seu Filho. Ele deu para que eu e você não precisássemos fazer nada. Se você não fizer mais nada na sua vida, Ele já te recebeu de braços abertos e Ele já tem você na eternidade com Ele. Mas Ele diz que existe bênção para nós. Não temos o discernimento, a revelação de que nós precisamos para viver bem. Deus já nos deu. Você já tem o que você precisa. Você já tem o que você precisa. Você já tem aquilo que você precisa para viver bem. Você já tem. Nós já temos. Ao olhar as pessoas perdidas, caminhando de um lado para o outro, sem foco, ela começa a olhar para Jesus, a luz do mundo, mas quando ela caminha, ela olha, uma luz chama atenção e ela vai para aquela luz. E aí ela de repente ela para olhar e tem uma outra luz, e ela começa a olhar para aquela outra luz. E de repente aquilo que era um caminho reto, plano, agradável, se torna sacrificial, se torna ruim, se torna massivo, maçante, tenebroso. Nossa, eu faço, e parece que nada acontece. Parece que as coisas não desenvolvem. Tudo aquilo na sua vida que não está desenvolvendo, não está debaixo do senhorio do Senhor. Porque aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele abençoa. Claro que existem coisas que nós buscamos e pedimos: Pai, posso fazer isso? Ele, como um bom pai, Ele fala: sim, filho, você pode fazer, não tem problema. E nós começamos a fazer, Ele começa a abençoar, porque Ele é um bom pai. Mas existem promessas, e a promessa inesgotável, a promessa real de Deus para as nossas vidas é o Espírito Santo em nós. Joel 2, abre comigo, livro de Joel, capítulo 2. Obviamente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos olhar a Bíblia de capa a capa, nós não vamos encontrar uma estratégia, uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo. E eu não quero também cair nesse lugar de dizer para você: ei, eu vou te dar uma receita de bolo aqui e aí vai dar tudo certo. Não, estou falando para você que é um estilo de vida. Precisamos viver um estilo de vida de busca incessante pela presença de Deus. Joel capítulo 2, verso 28 a 31. Existe uma promessa. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quem que é de carne aqui? Quem é de carne? Quem é corpo? Quem é carne? Então existe essa promessa sobre você. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todo, do grego, do latim, do português, e até da palavra errada mesmo, até do português maldito, todo é todo. Se ele está falando que é tudo, é tudo.
Você está falando que é para todos? Então é para todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Ei, está falando aqui de uma promessa que ainda estava por vir. Presta atenção, fica comigo aqui, ó. Derramarei naqueles dias o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está apontando para o grande dia, para o dia do julgamento, o dia do juízo, mas antes disso, antes de você chegar nesse grande dia do Senhor, ele disse: derramarei sobre vocês o meu espírito. O que ele está falando? Você, eu, sozinhos, não conseguiríamos chegar no grande dia de uma forma digna de sermos aprovados. Então ele manda o seu Espírito, ele vai mandar o seu Espírito para nos abençoar, para nos cobrir, para nos encher. É o que a palavra está falando aqui. Então eu quero falar para você nessa manhã 3 passos para sermos cheios do Espírito Santo. Pastor, você falou que na Bíblia não tem. Pois é, a Bíblia não tem. Mas nós precisamos ter discernimento, entendimento e saber que se nós nos colocarmos de uma forma natural diante do Senhor, Ele pode então fazer o sobrenatural. Nós amamos a presença de Deus aqui, nós honramos a presença de Deus e por isso estamos aqui. Agora você tem que entender, se você não busca o natural, se você não faz aquilo que é necessário, Ele não tem espaço para fazer o sobrenatural. Qual é o seu milagre? O que você está procurando hoje? O que você veio buscar aqui hoje? Você já fez o natural? Pastor, já fiz tudo o que eu podia, mas nada aconteceu. Só para descargo de consciência, tá? Só para tirar dúvida. Você já orou, entregou para Ele? Muitas vezes nós queremos resolver da nossa maneira. Não, já aconteceu outras vezes, deixa que eu faço. A Bíblia diz que não existe nada novo debaixo do céu, debaixo do sol, acima dessa terra, que o Senhor não conheça. Não é mais fácil você aprender e resolver com a experiência do Pai, do que você buscar com as suas próprias forças resolver a sua vida? Qual é o momento maior de conexão entre você e Deus? Não é quando você decide na sua mente que você vai orar. Não é quando na sua mente você fala: agora eu vou orar, hoje eu vou agradecer ao Senhor, hoje eu vou entregar minha oferta e meu dízimo, hoje eu vou até no culto. Não é nesse momento, não. Você recebe aquilo que você procura e você precisa quando o seu espírito se abre para receber a resposta do Espírito Santo. Não adianta você ter uma mente aberta e um coração insensível. E a primeira coisa que você precisa fazer para receber o Espírito Santo é ter compreensão, é compreender quem Ele é. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo ele não é um poder, não é algo que você recebe, que você olha para as pessoas chorando, falando em línguas, as pessoas, aquilo ali só é evidência do toque do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, onde ele se entristece com o meu e com o seu comportamento. A sua indiferença afasta o Espírito Santo de você. A sua vida indiferente a Ele afasta Ele de você. Eu não sei de que forma você quer caminhar a sua vida cristã. Eu escolhi caminhar a minha vida cristã abraçado, dependendo do Espírito Santo em tudo que eu faço. Mas eu preciso agora compreender quem Ele é. Ele nos deu o Espírito Santo, a Bíblia fala em Atos 2, capítulo de verso 2, 1 a 4, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordantemente estavam concordando, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo.
Essa promessa de Joel 2 se cumpre lá no dia de Pentecostes. Por quê? Porque os discípulos, as pessoas compreenderam que Jesus voltou para o céu e ele disse: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, e ele estará convosco mais ou menos uns 4, 5 dias. Ele estará com vocês quando vocês precisarem, ele vai se manifestar. Quando você estiver passando por perrengue, ele vai se mostrar para você. Não é isso que a Bíblia diz. E eu vos enviarei o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você precisa, ele está presente. Quando você pensa que não precisa, ele está presente. E quando realmente nós não precisamos do agir do Espírito Santo, ele também se faz presente. Tudo que nós fazemos independente do Espírito Santo é pecado. É obra morta. Se você ora independente dele, é obra morta. Se você canta, se você adora a Deus, se você ergue as suas mãos, se você faz até pose de crente, sabe aquela pose de crente? Crente, ele se posiciona, de repente, quando ele começa a sentir a presença de Deus, ou quando ele acha que está agora espiritual o ambiente, ele dá aquela baixadinha na cabeça assim, sabe? Aquela coisa, deixa eu me posicionar aqui igual os crentes. O Espírito Santo, tudo que nós fazemos dependente dele, é obra morta. Mas eu preciso compreender isso. Se eu não compreendo que sobre mim já foi liberada a promessa, eu não posso receber essa promessa. Se você tiver um cheque lá, um testamento de milhões emoldurado na sua parede, e você nunca se posicionar para sacar esse dinheiro, você nunca se posicionar para ter acesso a essa herança, você é um milionário? Não. Você agora é abençoado por essa herança? Claro que não. Porque um cheque, milhões, uma herança, um testamento na parede, não diz respeito a nada, se eu não tiver acesso, compreensão, que eu preciso sacar isso. O que eu estou falando é, todas as bênçãos que você procura no seu dia a dia, ele está disponível, ele tem para te entregar. Por que nós não buscamos nele? Por que eu não compreendo isso e não busco na presença dele? 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, foi-lhes dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, perde o direito sobre ela. Você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Ei, você não é apenas uma casa de passagem, você não é apenas um hotel da visitação da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele, Deus nos deu e ele habita em nós. Se ele habita em nós, nós somos dependentes dele. E a Bíblia diz aqui o quê? Vocês já não são mais donos de vocês mesmos. Então é do interesse de Deus que a sua vida dê certo. É do interesse de Deus que a sua vida seja abençoada. É do interesse dele que você não passe dificuldade. É do interesse dele que você vença em tudo que você faz. É do interesse dele. Afinal, quem gosta de morar em uma casa caída? Você gosta de morar numa casa ruim? Não. Apesar das suas condições, você faz o seu melhor, você limpa a sua casa, você arruma a sua casa, você embeleza, você coloca flores, ou você abre para entrar sol. Acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? Ei, só se habita em um lar, só se habita em uma casa. Se eu tenho entendimento, a compreensão que Ele habita em mim, então eu cuido do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Porque o Espírito Santo não quer habitar em um lugar sujo, um lugar imundo, em um lugar podre. Nossa, pastor, falando do Espírito Santo assim? Sim, precisamos compreender a verdade da palavra. Se nós não compreendemos a verdade da palavra, nós não conseguimos entender quem é o Espírito Santo.
Precisamos então compreender sim, que a verdade da palavra ela é irrevogável. Não é como você pensa, a Bíblia não vai se adequar à sua verdade, a Bíblia não vai se adequar à sua vontade. Desculpa te frustrar. Desculpa te frustrar. A Bíblia já está pré-estabelecida e é para todo homem debaixo desse sol. Não tem espaço para eu fazer do meu jeito. Mesmo que eu não sinta a sua presença, Ele está presente. Talvez você está aqui hoje falando, nossa, não senti nada da presença de Deus, mas Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente no meio deles. O fato de você não sentir a presença de Deus, não nega a existência e o agir dEle. O fato de você não sentir a presença de Deus, não retira a presença dEle do ambiente. Ele ordena que sejamos cheios, é uma ordem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Coríntios está falando aí, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem, é uma ordenança, é uma palavra direta, não é assim, se você quiser busca o Espírito Santo, não é isso, é uma ordem, mas enchei-vos do Espírito Santo. E se eu ando contra uma orientação direta de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, eu estou andando em pecado. Andar contra a vontade de Deus é negar a sua vontade, e se eu nego a sua vontade, eu estou pecando. Mas pastor, quando é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu não sei também, não sei quando eu estou cheio, mas a minha vida e o meu encorajamento para você nessa manhã é, não se contente com aquilo que você já recebeu dele, busque todos os dias, cada vez mais. Enchei-vos, conforme eu vou caminhando, eu vou buscando, conforme eu vou caminhando, eu vou querendo mais da presença dele. Aquele que já visitou o Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Nós até cantamos, declaramos, mas muitas vezes pouco vivemos, pouco nos posicionamos para dizer, Senhor, me esvazia de mim mesmo, me esvazia da minha arrogância, da minha prepotência, da minha soberba, me esvazia. Senhor, me esvazia dos meus traumas, dos meus dilemas, das minhas dores, do meu abandono, me esvazia de mim mesmo, me enche da Tua presença. Precisamos compreender os nossos pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há entre nós aqui um justo sequer que mereça a presença de Deus, mas por sua graça, qualquer um de nós aqui e todos nós aqui podemos ser cheios da sua presença, cheios do seu Espírito, reconhecer que preciso ser ajudado. Qual é a área da sua vida que você não consegue vencer sozinho? Peça ajuda. Essa pessoa do seu lado aí, o seu irmão, a sua irmã, está para te ajudar, está para te servir. Se não é do seu lado, é o que está mais distante, mas procure ajuda, reconheça que sozinho nós não conseguimos. Estamos todos na mesma condição. Seria um ledo engano, um grande engano, pensar que alguém de nós está apto para estar diante do Senhor. Tudo é por graça. Reconheça que preciso confessar. Muitas vezes nós pecamos, nós nos arrependemos, mas aquele pecado fica ruminando em nós. E a palavra fala em Tiago 5 que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos curados. Estou falando de uns aos outros, pessoas maduras, pessoas que professem fé, pessoas que realmente deem um bom testemunho. Não estou falando para você sair abrindo a sua vida para todo mundo, não é isso. O que eu estou falando é, nós precisamos em algum momento confessar os nossos pecados, não para sermos perdoados, porque Ele é fiel, Ele é o nosso advogado que nos perdoa, mas para sermos curados. Irmão, irmã,
pastor, pastora, tem um pecado, tem algo na minha vida que está ruminando em mim, está me matando, a míngua, todos os dias eu penso. Eu até pensei que já tinha resolvido, mas quando eu penso, isso dói, isso machuca. Isso vem à tona. Olha, pastor, eu não consigo abandonar a mentira. Eu minto às vezes por nada, só minto por prazer. Nem preciso, mas eu minto. Eu engano. Eu ofendo. Sou grosseiro, grosseira. Às vezes eu digo que não, mas é sim. Às vezes a minha palavra não é sim, sim, não, não. Eu digo que vou, mas não faço. Eu digo que faço, mas acabo não indo. Compreensão de quem somos nós e de quem é Ele é o primeiro passo para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Faz sentido, gente? Está fazendo sentido para vocês isso aqui? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o qual é o vosso culto racional. O Senhor não quer um bando de inconsequentes, sequelados, acéfalos, sem pensamento, sem vontade própria, não. Ele quer que por sua vontade própria, com seu entendimento, você possa dizer: eu estou me voltando para Cristo, estou me voltando para o reino de Deus, porque com o meu entendimento, eu entreguei o meu coração, reconheço e compreendo quem sou eu, quem é o Espírito Santo, e por isso, e por esse motivo, eu quero o Senhor na minha vida, me entrego a Ele. É isso que o Senhor espera de nós. Segunda coisa que nós precisamos, submissão. O que é submissão? É uma entrega total ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ele não é um rei de apenas algumas coisas, não. Ele é o rei de tudo. Em uma monarquia não existe espaço para a vontade de ninguém, senão a vontade do rei. A vontade do rei, ela é soberana. A vontade do rei não é uma democracia. E se o rei fizer assim para minha família, e se o rei fizer assim sobre as minhas empresas, sobre os meus negócios, e se o rei fizer assim sobre os meus sonhos, não. Ei, o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é a vontade dele estabelecida nas nossas vidas. É Ele. Somos servos desse rei. João 12:26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Olha a palavra de Jesus. Você quer viver? Então morra para si. Você quer ter vida? Morra para as suas próprias vontades. Você quer ter sucesso? Morra para os seus próprios sonhos. Sonhe os meus sonhos, que você vai ter sucesso. Se você olha para mim, se você entrega a sua vida a mim, Jesus está dizendo: ei, o meu Pai que está no céu, Ele vai te honrar. Não consigo conceber a ideia de Deus honrando a minha vida ser pior do que o meu sucesso sozinho. Todo o sucesso que você consegue encontrar distante do Senhor, não é compatível, não chega aos pés daquilo que Ele pode fazer quando Ele te honrar. Mas nós queremos ser honrados, nós queremos muitas vezes buscar aquilo que é sucesso, queremos agora alcançar pessoas, queremos influenciar pessoas. Isso é muito bom, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exaltará. O que nós queremos? Nós queremos nos exaltar, queremos altamente, nós queremos agora uma auto-honra. Nem sei se existe isso, mas eu inventei agora. Nós queremos ser honrados. E aí queremos dizer: Senhor, me abençoa aqui nos meus planos, me honra aqui, porque o Senhor falou que ia me honrar. Não, Ele disse: aquele que se humilhar será exaltado. Quando foi a última vez que você baixou a sua crista? Quando foi a última vez que você baixou aí a sua bolinha, como se diz? Quando foi a última vez que você baixou: Senhor, eu abro mão da minha razão, eu abro mão de tudo aquilo que é certo, eu abro mão de tudo, simplesmente para me humilhar diante do Senhor, diante do meu irmão, da minha irmã, do meu chefe, dos meus colegas de trabalho. Senhor, eu estou abrindo mão da minha razão, estou abrindo mão daquilo que é certo, porque eu quero que o Senhor venha me honrar.
Quando foi? Nós somos mordomos. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando você entende que tudo que você tem é para servir ao Senhor, quanto mais você dá, quanto mais você escoa, quanto mais você transborda, mais a fonte sem fim começa a te encher. Você se preocupa quando você bota o copo lá em frente à torneira e você abre para sair água? Não. Quando você coloca o seu copo posicionado e você abre a torneira, qual é a certeza que você tem? Vai sair água. Por quê? Porque por mais que você use toda a água que existe na caixa d'água da sua casa, do seu prédio, seja como for, você sabe que existe uma fonte que está alimentando aquele momento, aquela caixa diariamente. Só se preocupa com as riquezas aquele que não está conectado à fonte. Só se preocupa com a falta aquele que não está conectado na fonte. Não tem nada que você precise que no reino de Deus não possa ser suprido. É dinheiro? A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. É saúde? Ele é o Deus da saúde. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. É alegria? A Bíblia diz que toda alegria se encontra nele. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que você quer? O que você está buscando? Eu posso garantir para você que você encontra sem medidas no reino de Deus. Mas a nossa mente humana não concebe isso. Nós queremos agora fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Nós não queremos nos submeter. Nós temos uma missão pré-estabelecida, isso é a submissão. Você sabe qual o motivo, qual o propósito pelo qual você está nessa terra? Você não está aqui para ter muito dinheiro, para ser muito rico, ser bem-sucedido. Você não está aqui para ser muito famoso. Você não está aqui para fazer parte de uma grande igreja. Você não está aqui para isso. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você pode pegar uma foto. Vou usar aqui a minha família. Você pega a foto dos meus filhos. E você vai olhar as fotos da nossa família. E você vai olhar, nossa, as crianças, os meninos, a Anne, são a cara da pastora. São iguais a ela. São a semelhança, olha só. É imagem, é retrato. É o xerox. Aí você começa a conviver com eles, começa a conviver com a nossa família, você começa a perceber que entre eles existem aqueles que são a imagem dela, mas são a semelhança do pastor, a minha semelhança, do pai. O meu jeito, o meu temperamento, que é calmo, tranquilo, que não é tão agitado. Você começa a perceber neles. Não adianta você ser a imagem de Deus. Você tem que ser a semelhança. O que é semelhança? Jesus disse, eu não faço nada que o meu Pai não manda. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nos ensina a orar. E ele ensinou, o Pai Nosso que estás nos céus. A oração do Pai Nosso. E ele fala assim, os discípulos em outro momento chegam, Jesus, você pode nos mostrar o Pai? Ele fala, sério? Vou parafrasear aqui, tá? Jesus disse, estão brincando comigo. Estou com vocês todos os dias. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E vocês chegam a mim e pedem para ver o Pai? Se você está olhando para mim, você já está vendo o Pai. Esse precisa ser você. Pessoas precisam olhar para você e falar, você é igual a Jesus. Você é igual ao Filho de Deus. Você é Filho de Deus. É a submissão. Existe uma missão sobre nós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ei, ele prometeu o Espírito Santo, mas para quê? E semeis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia
e até os confins da terra. Nós só recebemos o Espírito Santo porque Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele espera de mim e de você que nós sejamos a imagem e semelhança dEle, e nós venhamos a levar por toda a terra, por onde nós andamos, a verdade do Evangelho do Reino. Mas isso é difícil para muitos. E aí entra o terceiro ponto. Para sermos cheios do Espírito Santo, é preciso andarmos por fé. Nós não conseguimos sozinhos. Quem de nós nunca se encontrou em um lugar vazio? Onde nós chegamos, oramos e falamos: Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Parece que o Senhor não está olhando para mim. Eu olho para o meu irmão, para a pessoa que começou depois de mim no trabalho, sendo promovida. Eu olho para as famílias saudáveis, a minha família dentro de casa é um desastre, é uma mentira, é uma fachada. Eu olho para as famílias servindo a Jesus todos juntos, e eu sou o único cristão na minha casa. O Senhor não olha para mim? Ainda assim, ainda que as coisas não pareçam andar conforme nós queremos, nós precisamos andar e caminhar por fé. É a maneira de sermos cheios. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que é isso? Você já tem o Espírito Santo em você. Você quer transbordar? Você precisa alimentar. Você precisa se encher. Leitura da palavra, oração, louvor, gratidão, adoração. Você quer transbordar aquilo que está cheio? Talvez a sua dúvida nesse momento é: pastor, será que eu tenho o Espírito Santo em mim? Eu acredito que sim. Conhecendo a vida de cada um de vocês aqui, eu acredito que você já tem o Espírito Santo dentro de você. Agora, quem nunca ouviu aquela frase de Instagram: aquilo que você alimenta é aquilo que cresce. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você buscar a presença dele apenas um domingo, um dia na semana. Você não pode transbordar da presença dele se você vem aqui todos os domingos apenas pegar o seu balão de oxigênio como um último fôlego para você passar a sua semana. Ele já está em você. Você precisa alimentar ele. Andar por fé é fazer como os discípulos fizeram. Estavam todos reunidos em um só propósito. E eu quero nesse momento te encorajar, eu quero te lançar um desafio. Você que quer nessa manhã ser cheio do Espírito Santo, se você não quiser, sem problemas, não é sobre mim aqui, não é sobre o pastor, mas se você quiser realmente, com o profundo do seu coração, ser cheio do Espírito Santo, entregar para Ele aquilo que você mais tem segurado, eu quero te pedir que você fique de pé no seu lugar. O povo só foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo só desceu sobre eles como uma promessa no momento em que eles permaneceram cheios de vontade. O Espírito Santo só desceu sobre toda aquela casa quando estavam todos em um só propósito, diz a palavra. Talvez você nunca sentiu a presença de Deus quando veio aqui, ou você não sente a presença de Deus nesse ambiente, porque você não vê no mesmo propósito que todas as pessoas. Não é sobre o que Ele pode te dar, mas é sobre quem Ele pode ser na sua vida. Não é sobre aquilo que o Espírito Santo pode fazer por você, mas é sobre quem Ele pode ser através de você. Você quer ser cheio do Espírito Santo de verdade? O que você faria se esse fosse o seu último fôlego de vida diante de Deus? O que você ia fazer? Entenda, nós como igreja estamos construindo algo, mas nós só seremos e veremos esse lugar cheio, lotado,
a partir do momento em que o Espírito Santo for presente, real e tiver liberdade nesse ambiente. Todos nós queremos ver esse lugar cheio, mas esse lugar só vai estar cheio quando realmente nos nossos corações, de uma forma coletiva, a presença de Deus aqui, a presença do Espírito Santo for a principal presença nesse lugar. A igreja primitiva só começou a partir do momento em que o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. Você não pode pedir algo para o Senhor, não deveria cobrar algo dele, se ele não é o primeiro na sua vida. Mas pastor, ele é o primeiro na minha vida. Eu não sei, e não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para falar para você de um exercício que eu sempre faço, uma oração que eu faço constantemente. Senhor, que o Senhor seja sempre o primeiro em mim, acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima dos meus planos. Você teria coragem hoje de se ajoelhar, de entregar para o Senhor e dizer: Senhor, sabe os meus planos? Sabe o meu projeto de vida? Sabe o meu emprego? Tudo que eu tenho, sabe? Eu quero te entregar agora, Pai, como uma oferta. E se o Senhor quiser tirar tudo de mim, ainda que eu tenha o que comer, o que vestir, ainda assim eu te adorarei, porque o Senhor é o mais importante em mim do que aquilo que eu tenho. Feche seus olhos, por favor.